Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 79. Bons estudos! Hoje, a gente prossegue com a nossa telerevisão, retomando as principais operações matemáticas e suas aplicações. Na teleaula de hoje, você vai rever como identificar e resolver problemas que envolvam as operações elementares de matemática. Você já teve a oportunidade de ver aqui no telecurso que a matemática está presente em quase tudo que a gente faz. E os jornais estão aqui para confirmar o que eu estou dizendo. Dá só uma olhada nessas notícias aqui. A primeira delas diz o seguinte: no último clássico do Campeonato Carioca, torcedores do Flamengo e Fluminense ocuparam 2/3 dos lugares do Maracanã. Mas não é só no caderno de esportes que a gente encontra a matemática, não. No noticiário político, ela também marca presença. Olha só. Nas últimas eleições, o candidato A recebeu o dobro do número de votos obtidos pelo candidato B. E no caderno de economia, então, imagina só o que não tem de matemática. Aqui tem uma notícia que diz o seguinte: 70% da receita de uma família são gastos com alimentação. Você reparou uma coisa? A gente falou em 2/3 dos lugares do Maracanã, no dobro do número de votos e em 70% da receita de uma família. Todas essas palavras que aparecem aí na sua tela, do e da, e que foram retiradas das notícias do jornal, indicam que operação matemática? Descobriu? É claro, a multiplicação. Olha, que essas palavras aí indicam a multiplicação, isso eu sei. Agora, o que eu não estou entendendo é como a gente vai calcular quantas pessoas foram ao estádio. Se 2/3 dos lugares do Maracanã estavam ocupados. Isso é a coisa mais simples do mundo. O jogo não é entre Flamengo e Fluminense? É claro. Está resolvida a questão. A gente sabe que os torcedores do Flamengo normalmente são o dobro do que os torcedores do Fluminense, não é isso? Então você pega o número de torcedores do... Peraí, Vicente, alto lá. Peraí. Claro, a questão não é saber quantos flamenguistas ou quantos tricolores estavam no jogo. Sei. E sim o total de torcedores que ocupavam 2/3 dos lugares do estádio do Maracanã. Só isso. Tá bom. Entendeu? Se você não quer mexer nas nossas feridas futebolísticas, eu me calo. Vou só assistir aqui. O número, eu só quero saber quantos torcedores. Só isso. Só isso? Então é fácil, peraí. Isso aí a gente já aprendeu, acho que você está esquecido. O seguinte, no Maracanã, e isso todo mundo sabe, tem 120 mil lugares. E se foram ocupados 2/3 desses 120 mil lugares, então fazendo as contas, eu chego ao seguinte resultado. O último Fla-Flu teve um público de 80 mil torcedores. Público esse, aliás, de maioria flamenguista, claro, né? Entendeu, Gil? Perfeitamente. Mas vem cá, e aquela segunda notícia que dizia que nas últimas eleições o candidato A obteve o dobro de número de votos do candidato B? Essa aí é mais fácil ainda, Gil. Você tem que fazer o seguinte. Se o candidato Pera um pouquinho. Eu acho que essa daí eu sei calcular, sim. Então mata essa, vamos ver. Se o candidato A teve o dobro do número de votos, e vamos supor que o candidato B tenha recebido 65 mil votos, então o candidato A recebeu o voto de 130 mil eleitores. Olha, já aquela última notícia que a gente viu agora na TV, que dizia que uma família gasta em alimentação 70% da sua renda mensal, também é fácil de resolver, não é? Essa realmente não tem segredo, né, Vicente? Não tem segredo? Então quero ver você resolver. Perfeitamente. Se uma família gasta em alimentação 70% da sua renda, que é de R$240, então ela gasta só em alimentos 70% de 240. Que fazendo as contas, eu chego ao resultado de R$168. Nós estamos em um dos bairros que mais crescem em São Paulo. Só para você ter uma ideia, em 1985, a população daqui era de 200 mil habitantes. 5 anos depois, em 1990, a população já tinha aumentado 20%. De 90 a 95, a população aumentou ainda mais, em 25%. Agora eu te pergunto,
Qual é a população do bairro em 1995? E qual é o percentual, a taxa de aumento populacional no período de 1985 a 1995? E aí, complicou? É claro que não. Mas e como é que a gente faz esses cálculos? Vamos pensar um pouco?